A consciência que cura, Reverendo G. A. Kreitzer. Na ciência cristã, é dada grande ênfase às declarações bíblicas de que Deus é Espírito, Deus é eterno, Deus é perfeito e Deus é a única causa e Criador. As criações de Deus teriam natural e inevitavelmente suas características e não as características opostas a ele. Portanto, o universo real e o homem foram criados como Deus, espirituais, eternos e perfeitos. E assim permanecem, porque o todo-poder de Deus os preserva como ele os criou. E Deus, Espírito, conhece ou discerne seu universo e seus filhos como eles são, isto é, espiritual, eterno e perfeito. Se pudéssemos discernir o universo da mesma forma que o Espírito o discerne, então isso seria discernimento espiritual da nossa parte. Mas não somos capazes de exercer o discernimento espiritual através dos sentidos físicos. Nem nunca seremos, pois a mente carnal é inimizade contra Deus. Podemos, no entanto, exercer o discernimento espiritual apesar dos sentidos físicos, racionalizando, como indicado acima, a partir de Deus como premissa, determinando assim qual deve ser o caráter do homem e do universo, e obedecendo à regra bíblica de comparar as coisas espirituais com o espiritual. Se tivermos discernimento espiritual, teremos fé, pois os dois são idênticos. E se conhecermos ou discernirmos o universo e o homem como Deus os conhece, então, no nosso pensamento ou consciência, refletiremos o pensamento divino, tal como Jesus fez. Quando fazemos isso, conhecemos o poder da mente, assim como o Mestre. E a mente ou consciência que Jesus tinha era essa consciência que curava os enfermos, ressuscitava os mortos e expulsava demônios maus. Tendo recebido gratuitamente esta consciência de Deus, ele a deu gratuitamente a todos quantos o recebessem. E é nosso dever refletir esta mesma consciência. São Paulo exorta: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para ter e exercitar esta consciência curativa e obter resultados dela, várias coisas são necessárias. Em primeiro lugar, devemos compreender que todas as ideias de Deus e a sua expressão são espirituais, eternas e perfeitas, mas está longe de ser suficiente aceitá-lo intelectualmente, como um credo a ser recitado na igreja ou em outras ocasiões formais. Por outro lado, esta visão de tudo o que existe deve tornar-se parte do nosso pensamento habitual. Nossa tendência, como mortais, é deixar nossos pensamentos, momento a momento, concentrarem-se nos assuntos apresentados pelos sentidos físicos ou corporais, e sermos assim direcionados pelo que parece acontecer em nossos corpos e no chamado mundo físico. Em outras palavras, é considerado natural deixarmos nossos pensamentos vagarem com a corrente dos testemunhos dos sentidos. O dever que nos é proposto para nós a evitarmos será enfrentar esta corrente e nunca nos deixarmos levar por ela por um só momento. Nosso problema é ganhar gradualmente, tão rapidamente quanto possível, a capacidade de manter habitualmente nossos pensamentos no plano do discernimento espiritual.
Conseguiremos isso elevando distinta e propositadamente nossos pensamentos, momento a momento, para longe das apresentações dos sentidos corporais e fixando-os em Deus e na natureza da sua criação espiritual. Ou se o testemunho dos sentidos se impor tão fortemente a ponto de não podermos ignorá-lo, poderemos então negá-lo e revertê-lo em favor da verdade espiritual, até que as suas afirmações sejam tão silenciadas que fiquem em segundo plano. Se assim assumirmos persistentemente o controle e direcionarmos nossos pensamentos, em algumas semanas ou meses, a atitude espiritual da mente se tornará habitual e, na maior parte do tempo, permanecerá na consciência uma compreensão da perfeição do homem e de todas as coisas reais, que todos somos expressão do espiritual, eterno e perfeito. E isso, independentemente do fato de que em determinado momento podemos estar tratando a nós mesmos ou a outra pessoa de doença, pecado ou qualquer outro problema. Ser tal consciência é orar sem cessar. Esta consciência não deve ser meramente intelectual, ela deve ser permeada pelo amor. O amor de Deus e o amor por toda a sua criação, como sendo espiritual e boa e, portanto, amável. Através de um esforço consciente e persistente, podemos adquirir o hábito de ter os nossos pensamentos e sentimentos voltados para Deus e para a percepção correta e para o conhecimento ativo e o amor pela sua criação. E logo chegará um momento em que isso não exigirá mais esforço e nossos pensamentos e sentimentos fluirão naturalmente por esses canais. Finalmente, a consciência espiritual, na medida em que for alcançada, deve encontrar exemplificação em nossas vidas, na medida em que seja possível fazer a demonstração. Se formos leais a esse programa espiritual da vida, não procuraremos as coisas materiais como um fim em si mesmas ou sob a crença de que sejam reais, mas saberemos que a substância é espírito e a matéria é apenas sombra. Então buscaremos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e deixaremos que o material ocupe um lugar secundário até que sua aparência seja destruída pela realização mais plena da verdade. Não reconheceremos inteligência ou poder na matéria tomando drogas, e não devemos, quando pudermos evitá-lo harmoniosamente, buscar os prazeres da carne. Tal consciência espiritual, exemplificada na vida diária, será, em grande parte, semelhante a Deus e será transparente para a mente divina, assim como uma vidraça é transparente para a luz do sol. A Sra. Eri diz: a manifestação de Deus através dos mortais é como a luz que passa através da vidraça. Ciência e Saúde, página 295. Da mesma forma, a luz da verdade passa através de uma consciência espiritualizada e destrói toda a crença no pecado e na doença e, em última análise, destruirá a crença na morte e na matéria. Tal consciência é uma janela aberta para o céu, permitindo a entrada de luz para nós mesmos, e quem quer que se volte para nós em busca de ajuda poderá experimentar o suficiente da luz da verdade e do amor, brilhando para curá-lo parcial ou totalmente de suas doenças. Para mudar a figura, se tivermos tal consciência, é como um espelho que reflete a mente divina
E ao direcionarmos conscientemente nossos pensamentos espirituais, podemos refletir os raios curativos da verdade e do amor sobre quem quisermos. A partir desta descrição, será então percebido que, na ciência cristã, é a mente divina e sua consciência refletida que cura os enfermos. Ver-se-á também quão radicalmente diferente é esse processo de cura pela fé, baseada numa crença cega, e dos processos de hipnotismo ou terapêutica sugestiva, em que a consciência humana, que aceita a matéria, o pecado e a doença como reais, seria o suposto agente curativo. Deve ser muito evidente que a cura pela ciência cristã se baseia na mente divina, Deus, enquanto todas as outras formas de tratamento mental se baseiam mais ou menos na mente carnal, humana, que, como Paulo diz, é inimizade contra Deus. O estado de consciência descrito acima exemplifica o primeiro salmo. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Mas o seu prazer está na lei do Deus, do Senhor, e em sua lei medita dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. As suas folhas também não murcharão, e tudo o que ele fizer prosperará. Algumas pessoas falam de serem repelentes para os outros, ou de serem repelidas por outros. É apenas um senso de identidade que é repelido. Imagine a luz sendo repelida pela escuridão. Imagine qualquer pecador, por maior que seja seu pecado, repelindo o amor todo-poderoso e abrangente do Cristo, manifestado através de Jesus. Existe algum caso registrado de Jesus ter sido repelido? Ele veio para se afastar dos pecadores ou para salvar os pecadores de seus pecados? Tornemo-nos tão altruístas que não haja em nós que possa ser repelido. Então também não repeliremos os outros.